Bom, pessoal, vou começar contando um pouquinho da nossa história aqui, que eu acho que é importante para a gente tangibilizar todo o nosso papo, todo o nosso assunto sobre entretenimento. Então, vamos lá. Tecnologias. Bom, então, prazer, Luiz Restife, sou cofundador da In-House, junto com o Juliano Liebman, meu sócio, que agora, inclusive, está tocando um projeto grande que a gente vai ter essa semana, vou falar um pouquinho dele também. Não está funcionando o meu... Bom, nada como a gente passar um vídeo manifesto, passando um pouco pela nossa trajetória, passando um pouco pelos nossos eventos aqui, que eu queria dividir com vocês. Era para estar passando um vídeo, prometo. Acho que deve estar com um delayzinho aí. Bom, esses são alguns dos nossos eventos. Tudo é feito internamente dentro da agência, então às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que vocês fazem? Né? E acaba sendo tudo, desde a contratação dos artistas, desde a criação da marca também, até a parte de venda de ingressos, a parte de patrocínio. Então é uma estrutura realmente aí complexa para a gente conseguir colocar isso tudo de pé. Hoje nós estamos entre 80 e 90 colaboradores, a In-House. E, bom, vou passar um pouco mais sobre esses eventos e falar sobre a nossa estrutura e mais algumas curiosidades nossas. Então, o que a maioria das pessoas conhecem, a gente gosta de se auto-intitular como um hub de entretenimento, né? Antigamente a gente falava muito só sobre o primeiro ponto aqui, que são os eventos e os festivais, que é onde a maioria das pessoas não conhecem, né? Porque geralmente frequentam esses eventos. Mas a gente se auto-intitula como hub de entretenimento, porque hoje a gente enxerga que entretenimento não vai só de um evento, de um show, mas é algo muito maior que isso, né? Quando a gente fala de um cinema, quando a gente fala de um teatro, quando a gente fala de um evento gastronômico, ou um evento infantil, enfim, um livro, uma peça de teatro, né? Uma exposição, a gente está falando de entretenimento também. Então a gente entendeu que o nosso mercado e também onde a gente pode atuar, ele é muito maior do que só a parte de festas e eventos, e por isso que nos últimos anos a gente vem crescendo nesse sentido. Bom, por conta disso tudo, a gente teve que estruturar uma área de Brand Experience, então a gente trabalha com um público B2C, diretamente quando a gente vende os nossos ingressos, os nossos eventos, mas necessariamente eu preciso também ter uma área que saiba se comunicar com o mercado, que aí é Brand Experience, que é B2B, necessariamente, se você tem uma marca, você quer fazer uma exposição dentro de um dos nossos eventos, é esse braço que vai cuidar
lá dentro da agência. E o terceiro ponto, criativo e talento, que surgiu de uma necessidade muito por conta do contato que a gente tem com os artistas. A gente já posiciona os artistas, principalmente em São Paulo, que é a nossa principal praça, dentro dos maiores festivais que nós fazemos, né? Mas sempre tem uma necessidade de, olha, eu tenho um novo projeto, eu gostaria de criar alguma coisa nova, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, porque quando você leva o artista para a mesa é sempre isso, né? Então não tem muita parte, às vezes, de planejamento e estruturação, mas tem uma parte criativa muito aguçada. Então a gente sentia essa necessidade de ter um braço que focasse nisso e estruturasse todos esses projetos do zero, e aí que vem, inclusive, boa parte do nosso segundo momento aqui de conversa com a Raíssa, que a gente abriu esse braço criativo dentro da agência, muito por conta da trajetória dela, e ela é nossa sócia dentro desse braço específico, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas eu gostaria de falar sobre inícios. E por que inícios, né? Não só o início da nossa trajetória, mas porque ao longo desses 15 anos de história, nós tivemos vários inícios também, e eu queria apontar um pouco sobre eles. Infelizmente a gente está sem som aqui, mas esse é um dos nossos maiores eventos, inclusive ele acontece esse final de semana, o Farraial, no sábado. Eu acho que o vídeo acaba tangibilizando muito mais do que um evento, do que eu só falar o que seria. Hoje em dia, ele é o maior festival sertanejo de São Paulo. Nós já tivemos vários outros, mas nós que eu digo, né? No mercado em si, mas esse é considerado o maior festival sertanejo de São Paulo. No nosso início, muita gente desacreditava disso, porque já tinham outros 2 grandes players fazendo isso, e o retorno que a gente sempre tinha era: vocês nunca vão conseguir fazer isso, é impossível, não tem como, os artistas não vão querer tocar lá, porque eles já estão travados com outros festivais. Então, tinham vários pontos lá que impediam a gente de fazer esse festival. E, bom, o vídeo, como vocês podem ver, o evento é um sucesso. Eu vou trazer um pouco mais de números dele no próximo slide aí pra gente. Legal, vamos lá, vamos aos números. Bom, acho que não tem como negar que é um evento grandioso, né? Trazendo um pouco dos números de 2024, 40 mil pessoas, 12 horas de evento, 16 marcas parceiras e 7 atrações. Então, por que eu falei logo no início que eu queria falar sobre inícios? Porque é muito fácil a gente olhar isso daqui e falar: nossa, quão grandioso é, que incrível, olha o tamanho da agência, olha o que eles fazem, 80, 90 colaboradores, mas nem sempre foi assim. Teve um início, né? E é sobre esse início que eu quero falar, e eu quero encorajar, de alguma forma, se eu puder, aqui, todo mundo que está ouvindo esse papo nosso hoje. Esse foi o início. Pode dar risada, não tem problema, mas com respeito. Fê, tem alguns números aqui no próximo, por favor. Bom, 2016 foi a nossa primeira edição. Então, por que é importante mostrar isso, né? Aqui foi o primeiro momento que a gente, de fato, tirou isso do papel. E foi muito difícil, inclusive, fazer isso. Já foi muito suado a gente conseguir fazer isso. E a gente olha para uma foto dessa com muito carinho, porque foi o momento que a gente conseguiu fazer as coisas acontecerem, mas teve um início, né? Quase 10 anos depois a gente vê uma diferença muito grande aí no resultado que a gente produz atualmente. Vamos lá para o próximo. Bom, mas esse não foi só o nosso único início. Quando a gente fala mesmo dentro do Farraial, nós tivemos vários outros desafios, vários outros inícios, e aqui eu trago 3 casos aí principais. O primeiro ponto é em 2022, a necessidade de uma primeira edição do evento diurna. Então, começou a acontecer uma mudança nessa trajetória de eventos em São Paulo. A gente não poderia mais fazer eventos que iriam madrugada dentro em alguns espaços, né? Uma lei do PSIL, uma lei municipal. Então, do dia para a noite a gente entendeu que ele teria que se transformar no evento diurno, mas assim, como fazer isso, né? O nosso público naquela época não estava acostumado, a gente tinha um receio muito grande de colocar à venda e a gente simplesmente não conseguia vender. O nosso seria um dos primeiros eventos no AMB que teria que ser diurno, mas a gente enfrentou esse problema também nessa época. Se eu for falar um pouco disso, acho que a gente vai tomar muito tempo, mas só para dizer que mesmo com um negócio extremamente estruturado aqui em 2020, como foi em 2022, a gente ainda passou por essa dificuldade. Em 2023, foi a primeira edição que nós fizemos 2 palcos, que é o palco duplo que a gente diz, né? E por que isso? Começou a ter
uma enxurrada, vamos dizer assim, de festivais em São Paulo, muita coisa, muita atração, muita coisa acontecendo. E como que você vai se diferenciar? Como que você consegue manter 40 mil pessoas aqui comprando ingresso? É muito difícil você ter essa constância, né? Então a gente sentiu uma necessidade de trazer uma quantidade maior aí de artistas para o nosso line-up, só que é impossível eu conseguir colocar tantos artistas assim usando um palco só. Quando acaba um show, necessariamente eu tenho no mínimo 30, 40 minutos de mudança de palco. Então esse tempo aqui que a gente tomou, né, de um talk para outro, a gente já viu que levou um tempo para a gente adequar tudo. Então num show é a mesma coisa. Eu tenho que tirar uma banda, colocar outra banda, é uma estrutura muito complexa. Então a forma da gente resolver isso e colocando mais artistas, necessariamente seria ter 2 palcos, um do lado do outro. Então enquanto tá rolando um show, o outro palco está sendo trocado, e aí começa o outro palco do lado e vice-versa. Assim a gente consegue colocar 7 artistas no nosso evento e trazer essa curiosidade do público, né, em termos de ver mais shows e a gente conseguir manter 40 mil pessoas dentro do evento, e óbvio que com todo o nosso time aí também, fazendo uma comunicação muito bem feita para a gente conseguir vender 40 mil ingressos. O terceiro ponto aqui que eu quero trazer, que também foi um novo início, a partir do momento que essa marca está consolidada, as pessoas começaram a enxergar isso como outras oportunidades de negócio também, e como que eu vou, né, me relacionar com essa outra marca para trazer esse fluxo para o meu projeto, que foi o caso da Sociedade em 2025, né, então que nós tivemos esse ano, com a festa de peão de Americana. A gente considera como o segundo maior rodeio do Brasil, e o Farraial se associou à Americana justamente para a gente montar a parte de camarotes, a gente cuidar da parte de comunicação, e a gente conseguir fazer com que o evento se oxigenasse, né, trouxesse aí uma identidade nova. Então, esse foi o primeiro início que nós tivemos aí com a Americana. Vamos lá. É que eu sou ruim de piada, né? Mas era bom ter uma piadinha agora, alguma coisa. Senão eu vou ficar falando de Americana aqui, não tem problema também. Bom, acho que acabou pulando uma outra, né? Mas trazendo Nômade Festival, esse é um outro festival que nós temos também, com foco em MPB. Então, você pode ver que a gente está falando dentro do nosso segmento, desde um sertanejo até um evento de MPB e vários outros que a gente vai trazer aqui também. Mas Nômade Festival 2025, nós tivemos Ney Matogrosso no palco, como vários outros artistas também, enfim. Olhando isso daqui, você vê como um evento consolidado, mas teve um início também, que foi em 2018. Esse início, se formos pensar de 2016, ou do que eu apresentei de Farraial para 2018 aqui, já está muito mais estruturada, né? Então, em termos de palco, em termos de cenografia. Então, teve um aprendizado nesses 2 últimos anos. Aqui a gente traz o ensaio da Anitta, que foi em 2025, um evento grandioso também, que nós realizamos aqui em São Paulo. A gente é sócio da Anitta nessa edição aqui em São Paulo, e também estamos desde o início no projeto. Mas em 2020, obviamente, com uma estrutura mais enxuta, né? No ano anterior a gente buscou aqui fotos, mas em 2019 foi um evento para 2.000 pessoas, então 2.500 pessoas. Então foi muito menor se comparado com o que a gente faz atualmente, né? A nossa previsão aí no próximo ano é a gente fazer para 35 mil pessoas o ensaio da Anitta em São Paulo. Então, de novo, teve um início, né? Todos esses eventos, tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E como todos esses inícios foram possíveis, né? O primeiro ponto é, você tem que ter uma dose de coragem. Então, se não tiver coragem de você dar o primeiro passo, você nunca vai conseguir construir nada, né? Então, esse é um ponto aí para a gente que é muito importante. Às vezes a gente vê o evento tendo um sucesso ou algum novo projeto que a gente vai fazer, e depois que dá certo é fácil falar assim, não, mas eu sempre achei que daria certo isso. Mas não, você tem que ter essa dose de coragem para fazer o negócio acontecer. O segundo ponto é planejamento. Então não adianta ser um corajoso aí sem planejamento, porque senão vai dar errado, é um fato. Então ter isso tudo muito bem planilhado, você buscar o reconhecimento do seu mercado, você entender onde você está atuando. E o terceiro ponto, vamos lá, consistência. Então aquilo que eu comentei.
quando eu mostrei aqui o Farraial, são quase 10 anos, a gente iniciou em 2016, então consistência. Por mais que aparecesse alguma questão no meio do caminho que a gente teve que resolver, mas ainda assim nós fizemos a melhor entrega possível dos meios que nós tínhamos lá naquele momento, para a gente garantir a consistência. Então, como qualquer negócio, e no nosso não seria diferente, a gente precisa ter consistência. Acho que acabou pulando também. Bom, vamos lá. Camarote SP é um evento que a gente fez nesses nossos 2 últimos anos. A gente viu uma brecha no mercado, um espaço no mercado, em que teria espaço, na verdade, para a gente criar um novo camarote de avenida no AMB. E óbvio que é difícil, né? Conseguir um espaço dentro da avenida em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar é muito complexo. Tem uma questão política lá também, são vários pontos para a gente conseguir fazer isso, mas conseguimos. E aí, qual que é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês? Esse evento já foi um sucesso de cara, 2024 e 2025. Mas por que ele foi um sucesso? Justamente porque quanto mais você tem consistência em qualquer coisa que você faça, menor é o seu tempo de aprendizado, vamos dizer assim, né? naquele negócio, naquele segmento. Então, hoje, quando a gente inicia um projeto do zero, eu tenho muita clareza, assim, e quando eu falo eu, né, a agência, o nosso time, onde a gente vai chegar. Eu costumo dizer que hoje a nossa margem de erro lá, de faturamento, seja de A e B, né, alimentos e bebidas, a gente está circulando nos 3% de margem de erro. É uma margem de erro muito baixa quando a gente fala de evento. Ingresso e ticket é a mesma coisa, a gente tem uma margem um pouco maior, de 5%. Tá. Bom, Sons da Rua é um outro grande festival que nós temos também. Eu vou passar rápido para também não tomar muito tempo do painel, porque a gente tem várias outras coisas para passar aqui. Mas é um evento com foco em hip hop, em rap. Foi um dos primeiros festivais de rap, na verdade. No próximo slide vou mostrar o início dele, que foi em 2016. Se for ver, a estrutura era parecida com o que eu mostrei do Farraial, né? Algo realmente muito lá no início. Obviamente com pouco budget, mas a gente conseguiu tirar o festival do papel. E por que foi importante isso? Esse ano de 2025 nós fizemos o maior evento da América Latina com a Netflix. Então a Netflix nos contratou para fazer o Sintonia, o último baile. E por que eu coloquei tudo isso dentro desse mesmo contexto? Porque a gente... Pode ser o anterior mesmo. Porque a gente precisava necessariamente passar pelo que nós passamos, né, no Sons da Rua, para a gente conseguir falar sobre esse tema, para a gente conseguir chegar num projeto grandioso como esse da Netflix. Então, de novo, falando sobre inícios, né, em alguns momentos você vai atuar em algum evento, em algum projeto, em alguma frente de negócio que você não tem muita visibilidade, as oportunidades que isso vai te trazer. Mas em algum momento isso pode te trazer uma oportunidade, como foi aqui no caso de Netflix, nós produzirmos esse maior evento da América Latina para o Netflix. Aqui vai um pouco dentro desse contexto também, Festival de Pinheiros, não sei quem mora lá na região de Pinheiros, é um festival que nós fazemos de rua, gastronômico. Ele acontece há vários anos, mas 2018 foi a primeira edição que nós pegamos para fazer essa produção e caminhamos até hoje, acontece 2 vezes no ano. Aqui foi o momento em que a gente começou a ir para a parte gastronômica, né? Então, que a gente abriu uma frente gastronômica dentro da agência e que também combinou em várias outras oportunidades. Eu gostaria de falar sobre essas oportunidades. Turma da Mônica sempre teve uma vontade muito grande de fazer um evento gastronômico, de ter um evento proprietário deles, por conta dessa série de eventos bem executados aí também e do nosso conhecimento sobre eventos gastronômicos que bateu na nossa porta o time da MSP Studios, né, Maurício de Souza Produções, para a gente começar a realizar alguma série de eventos. Então, o primeiro que nós fizemos, que já estava dentro do nosso calendário, era o piquenique, né? E aí a gente agregou a marca da Turma da Mônica para esse piquenique, que foi um evento gastronômico mais para a família. E depois a gente caminhou para o Arraiado do Chico Bento, que foi um São João, e aí aqui uma outra frente de negócio, porque é dividida, né? A Turma da Mônica e o Arraiado e o Chico Bento em si.
como uma nova frente de negócio aqui, a gente fez o São João da Turma da Mônica. Só que a gente precisou, de novo, né, ter esse conhecimento gastronômico para a gente conseguir tocar um projeto desse. Hoje, a gente pegou a carteira de eventos inteira da Marista de Souza Produções, então tudo que é um evento da Turma da Mônica, do Chico Bento, ou de qualquer personagem, necessariamente passa por nós. Dentro dessa frente de negócio de criativo e talentos, que aí fica muito no braço da Raíssa, que ela toca, a gente construiu um novo álbum do Chico Bento, né, com esse foco familiar e infantil. Tem agora, a gente lançou faz pouco tempo, coisa de 1 mês e meio, no Spotify e em todas as plataformas. E a ideia é isso, que a gente possa construir esse show, construir esse evento e rodar o Brasil inteiro. Então, é mais uma frente de negócio nossa. Vamos para o próximo, por favor. Bom, vamos lá. Mas para que tudo isso fosse possível, né, e aí eu estou falando de todos esses eventos, necessariamente 2 pessoas aqui tiveram que começar. E essas são as 2 pessoas. Aqui, Juliano, meu sócio. Aqui a gente está falando, a gente estava, sei lá, deve ser coisa de 12, 13, 14 anos atrás. Faz 15 anos que a gente tem a nossa empresa. Então é isso. Voltando aos inícios, o que eu queria deixar de mensagem aqui para todo mundo é que é importante você iniciar, né, correr atrás dos seus sonhos. Às vezes você não sabe necessariamente onde isso vai levar. Atualmente, vendo tudo que a gente faz, eu nunca imaginei que a gente teria uma empresa tão estruturada ou eventos tão grandiosos como os que nós fazemos hoje. Aqui a gente só tinha vontade de começar e fazer alguma coisa, né? E nós começamos, focamos no máximo que a gente pôde nisso tudo, e tenho muito orgulho de tudo que a gente vem construindo ao longo desses 15 anos. Tenho, acho que mais um. Então é isso. Comece, tire do papel, não espere o perfeito. Valeu, pessoal. Bom, vou aproveitar. Esse microfone está aqui, né? Quer usar o meu? Não, vou pegar um ali. Tá bom. Opa, Oi? Agora Oi. sim. Pedi uma salva de palmas para o Luiz. Muito bonito isso mesmo, da gente sempre lembrar de começar, não dá para esperar ficar perfeito, né? É isso. E para complementar aqui o nosso papo, eu vou chamar a Raíssa Restife Fumagalli, que é sócia-diretora do Departamento de Criativo e Talento também da In-House, para a gente vir bater um papo. Vamos sentar. Pode sentar aqui, gente. Você prefere ficar no meio? Acho que é melhor, não? Vocês que sabem. Vamos lá. Então, para começar, por você. Tá bom, Raíssa? Eu queria saber como que foi a criação do departamento criativo, Criativo e Talento da In-House. Tipo, qual foi essa movimentação? Como que você decidiu criar esse departamento? Quais foram as suas motivações? Boa, prazer, pessoal. Boa tarde. Muito legal estar por aqui. Acho que foi uma criação conjunta, né? Junto do Lu, do Ju, de entender essas movimentações no mercado e na sua vontade de estar cada vez mais em todos os processos que permeiam o entretenimento. Então, quando a gente cria esse departamento, é muito para atender o que o artista está desejando, junto com o que o mercado também carece, ou as marcas que estão atuando no mercado estão precisando, e a gente faz essa intersecção, construindo, garantindo que essa criatividade que os artistas nos trazem, ou até as próprias marcas querem contar aquela história, estejam inseridas em algo que faça sentido e a gente consiga construir um produto, um evento, como esse da Netflix, por exemplo, sempre garantindo também o contexto cultural que a gente vai estar atuando, entendendo o que está acontecendo para a gente não perder a mensagem que a gente quer passar. Então, a gente vem muito nesse lugar de desenvolver desde o começo, né? Então, a gente sempre vê uma jornada completa, desde esse comecinho até o que pode resultar. A gente gostaria sempre de estar entrando nesse comecinho junto com os nossos parceiros, mas podemos, obviamente, entrar em qualquer etapa, mas somando sempre com esse olhar e esse cuidado que a gente entende que o mercado
que falta no mercado, né? E essa triangulação total que a gente vê que é possível de ser feita. Eu acho que é legal trazer um pouco de exemplo, Uhum. né? Então, um dos exemplos foi o projeto que a gente criou junto... Tá ouvindo? Saiu agora. Com Glória Groove, por exemplo. Então, como que foi esse processo criativo, né? Então, a gente foi com a Glória para mesa, na linha de, olha, eu quero ter um festival proprietário, vamos construir alguma coisa, vamos pensar o que a gente vai fazer, esse evento, se a gente puder focar isso como, principalmente, carnaval. E aí, disso foi se desdobrando para várias coisas. E eu acho que é legal falar um pouco disso, assim, essa trajetória que a gente criou com ela especificamente. Sim, a gente, quando ela chega, né, na in-house com essa vontade, a gente também olha para a carreira dela, o momento que ela estava, logo em seguida ela ter o show do The Town. A gente começa essa parceria fazendo a direção criativa do show dela no The Town de 2023. E nossa parceria, inclusive, se manteve até agora. A gente tem assinado todos os shows, turnê de Europa, o show de Serenata, o próximo show, o show do Rock in Rio e o próximo agora do The Town esse ano. E essa construção que a gente faz junto é de olhar o momento do artista e entender, faz sentido ter agora uma label que vai ter um investimento X e além de todas essas outras coisas que você está fazendo na sua carreira, vamos ajeitar isso aqui que está acontecendo, vamos entender isso que você já está na rua, que você já pode potencializar para então criar uma outra marca, né? Então a gente entra muito nessa lógica do negócio junto para atender essas expectativas, mas também ser algo rentável, que acho que é o que todo mundo tem buscado junto, né? E tanto que naquele período a gente achou que fazia mais sentido a gente segurar esse projeto aí de carnaval e a gente focar em outras frentes, que foi o que nós fizemos, né? Nossa, isso é um super diferencial, assim, porque eu nem me apresentei, né? Eu só cheguei chamando palma, mas eu sou Ana Kisui, eu sou cantora também, sou atriz, então é muito legal quando uma agência, uma empresa se importa em não só trazer os interesses necessários, né, para um produto, porque aquilo é um produto, aquilo é um evento, mas também para os interesses artísticos e unir isso de uma forma que todos os lados saiam felizes, né? Exato, acho que um outro exemplo é esse projeto que está na Rua de Dominguinho, do João Gomes, com o Mestrinho e o JP. Não foi um projeto incubado 100% dentro da in-house, mas a gente teve muita participação nessa frente de pensar como que o João, principalmente, era percebido pelo mercado e que talvez ele não estivesse se vendo naquele lugar, e a importância de resgatar a história, por exemplo, de Dominguinhos, que é o projeto atual, e isso se desdobrar em uma música, um clipe, um projeto audiovisual, e agora em São Paulo a gente está à frente do evento que vai acontecer no Espaço Unimed. Por mais que ele tivesse muita vontade, né? Ele sempre teve muita vontade, são os principais, aí é uma regravação dos principais músicos, cantores, enfim, que inspirou aí toda a carreira e a trajetória dele. Mas como fazer isso, né? Hoje a gente vendo o sucesso desse álbum, é muito fácil, de novo, né? A gente pensar e falar, nossa, deu tudo certo, que legal. Mas teve uma construção disso, e aí essa parte criativa ela é muito importante por conta disso, né? E você precisa geralmente de um projeto já pronto para construir um evento em cima disso, construir um show, mas esse trabalho de bastidores muitas vezes não aparece, né? E é engraçado porque as pessoas veem muito a in-house como, não, ali são os grandes eventos, os grandes festivais, mas eu comento que assim, tudo ou qualquer evento que aconteça em São Paulo, assim, de grande porte, tem alguma coisa que a gente está envolvido, né? Então, seja em alguma ativação de marca, seja em alguma negociação de patrocínio, seja no criativo, como ela comentou de The Town, Lollapalooza, Rock in Rio, que nós fizemos o show da Glória, por exemplo, e várias outras coisas. Então, sempre tem um dedinho nosso lá. Muito bom. E falando, né, sobre a parte de fonogramas também, agora a in-house firmou uma parceria com a MSP Studios, não só, né, na concepção de eventos, mas também nesse lado de mercado de fonogramas, nos universos de personagens como a galera, né, do Chico Bento, que eu particularmente sou muito fã. Eu amei quando vocês apresentaram, da Turma da Mônica. Então eu queria saber como que a in-house se prepara para esse olhar com essas marcas, esses artistas, e para poder desbravar e extrapolar todo esse universo, né, para ser bem imersivo.
Acho que, para além da estruturação toda de um novo time, né, que a gente tem construído, mas esse é um ótimo exemplo da necessidade de ter esse departamento existindo dentro, porque por mais que a gente já tivesse a parceria com os eventos, a gente entendeu, poxa, mas ali dentro eu posso ter um show da Turma da Mônica, eu posso ter um show do Chico Bento, do Jeremias, da Milena, enfim, do personagem que a gente quiser trabalhar. Então a gente faz essa parceria com a MSP justamente para potencializar outros negócios nossos e a gente ter essas outras frentes, né? Então, para além das obras e dos fonogramas, que aí a gente vai para um mercado literalmente musical, né? Que a gente está olhando ali as plataformas digitais, os shows, sincronizações e por aí vai. A gente pode rodar com esse show, a gente pode chegar em outras praças, não necessariamente com o evento completo, com a Arraiada Chico Bento, mas é uma possibilidade também. Então, a parceria da MSP vem muito como um ótimo exemplo para a gente entender como que faz sentido trazer para casa também esse desenvolvimento criativo junto com os nossos parceiros. Exatamente. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? A gente iniciou, na verdade, com a parte de shows. Então, vai ser responsabilidade de vocês vender esse show para o Brasil inteiro. Tá bom, a gente foi ver o show. O show já era incrível, legal, mas calma. Tem mais coisa para produzir aqui, sabe? A gente consegue fazer músicas novas, trazer um álbum novo, a gente tem que trazer conteúdo para isso também, a gente tem que oxigenar isso e trazer essa nova fase de Turma da Mônica, de Chico Bento, que é o que nós estamos fazendo. Na verdade, esse é o ano de Chico Bento, né? Teve um lançamento no ano passado, em dezembro, do filme do Chico Bento, e aí a gente está continuando com vários projetos nessa linha. Então, o álbum novo dele agora, o Arraiá agora de São João que aconteceu, pro ano que vem a ideia é que rode o Brasil com esse Arraiá também no momento de São João. Então, trabalho não falta. Teremos muitas músicas, então. Muitas músicas. Bom, gente, muito obrigada. Queria perguntar se vocês têm algumas considerações finais, algo que vocês queiram usar desse espaço para falar, alguma coisa que faltou. Acho que o que a gente tem tentado construir cada vez mais é formatos de parceria que a gente consiga se potencializar, né? Não só o nosso lado, mas o do parceiro também, profissionalizar os processos que acontecem, seja para os eventos, seja para as partes das músicas, e garantir que uma história seja contada. A gente acredita muito que quanto maior a parceria, quanto mais camadas dessa parceria existe, né? Então, no caso da MSP, que a gente tem várias frentes juntos, maior a história que a gente consegue contar, mais amarrada a gente consegue contar, e é o que o público tem buscado, né? Não é só um conteúdo qualquer, tem que ter um começo, um porquê e um fim, vamos dizer assim, pelo menos do capítulo que a gente estiver contando. Então, acho que como consideração final é isso, assim, é pensar num propósito, ter um contexto, pegar isso tudo, amarrar e fazer acontecer, que é o que a gente tem tentado fazer dentro da In-House. Queria aproveitar para reforçar o que eu já falei um pouco, mas eu acho que é muito importante que todo mundo que tem um novo projeto tenha alguma coisa para fazer, como vários profissionais aqui, tenho visto vários profissionais do nosso mercado aqui que estão sentados, começaram algum dia, né, da forma como podiam lá naquele momento, e foram se profissionalizando, foram melhorando tudo isso. Então, inclusive, esse projeto da MSP também que a gente citou agora no final foi a mesma coisa. A gente ficou muito em dúvida de se fazia sentido a gente seguir alguns caminhos, e aí a gente precisava começar a jogar isso para o mercado. Como qualquer negócio, o mercado vai observar isso e vai ver o que ele vai ser de fato, né? E aí, diante disso, você vai melhorando, vai acertando uma aresta aqui, outra ali, e o negócio ele vai fluindo. Então, é de incentivar realmente, se você tem um projeto, tem alguma coisa que comece, uma frente nova de negócio, às vezes pessoas com projetos que estão consolidados aqui, mas se tem uma vontade de uma nova frente de negócio, que comece e que isso vai se perpetuando com o tempo. E contem com a gente, né? Para os projetos conosco, que sejam artistas ou marcas, estamos aí. Ai, gente, muito obrigada. É realmente muito inspirador, né? Porque um dia todo grande empreendedor já foi um microempreendedor. Então, muito obrigada. Peço uma salva de palmas para o Luiz e para a Raíssa. Valeu, pessoal. Obrigada. Prazer.